Vida de Santo Antão, por Santo Atanásio. Capítulo 1. Sobre a obra. Parágrafo 1. Introdução. Santo Atanásio de Alexandria, o autor da Vida de Santo Antão, é um insigne patriarca de Alexandria. Santo Atanásio nasceu cerca do ano 295. Em 325, sendo diácono, acompanhou o patriarca Alexandre, seu predecessor, ao concílio de Nicéia, onde foi condenada a heresia ariana. Foi consagrado bispo de Alexandria 8 de junho de 328. Toda sua vida pastoral viu-se envolvida pela controvérsia e lutas desencadeadas pelo arianismo, constituindo-se ele um dos baluartes da verdadeira fé proclamada pelo concílio de Nicéia. Por 5 vezes foi desterrado de sua sede, sob os imperadores Constantino, Constâncio, Juliano e Valente. Entre 335 e 337 esteve em Trópolis, entre 339 e 346, em Roma. Os 3 últimos desterros passou-os no deserto do Egito, 356 a 362, 362 a 363, 365 a 366. Voltando finalmente a Alexandria, morre em 373. Nada sabemos sobre sua formação, seus mestres, seus estudos. Segundo seu próprio testemunho, alguns de seus mestres morreram durante as perseguições, em consequência, eram cristãos. Em todo caso, seu âmbito era a igreja. Sem vacilar, entrega-se a seu serviço e a sua defesa. Parece ser mais copta do que grego. Fala e escreve copta. Conhece seu povo, pois dele provém. Sua comunidade vai apoiá-lo sempre, através de todas as turbulências de sua vida agitada. Dos 45 anos de sua atividade episcopal, passou quase 20 no desterro. Isto explica que a maior parte de suas obras tenham surgido da contenda anti-ariana. Não pretende fazer literatura, mas apenas ensinar e convencer. Fora de uma obra em 2 partes, Contra os pagãos e sobre a encarnação do Verbo, escrita em seus tempos de diácono do patriarca Alexandre, a maioria de suas obras teológicas se dedicam a rebater o arianismo e defender a fé nicena, e nelas predomina o tom polêmico, chegando à ironia e ao sarcasmo. 3 sermões contra os arianos, apologia contra os arianos, apologia ao imperador Constantino, apologia sobre sua fuga, história dos arianos para os monges. Mas Santo Atanásio foi também pastor de almas. Infelizmente perderam-se muitas de suas obras, especialmente seus comentários à Sagrada Escritura. Entre seus escritos sobressaem suas cartas pastorais pascais e um tratado sobre a virgindade. Parágrafo 2. Santo Atanásio e o monaquismo. Santo Atanásio não foi monge, mas acha-se em lugar muito destacado nas origens do movimento monástico. Sua vida, como a de todos os padres da Igreja do século IV, foi sumamente ascética. Ainda que seus estudos, segundo o testemunho de São Gregório Nazianzeno, não tenham sido especialmente amplos, possui ele um grande domínio da Sagrada Escritura. Desde muito cedo parece ter estado em relação com os monges, particularmente com Santo Antão. 2 discípulos deste o acompanharam em seu desterro a Roma em 339, e entre os monges buscou e encontrou colaboradores durante sua luta anti-ariana, confiando a alguns deles sedes episcopais. Todas estas relações de amizade e mútua compreensão, os monges apoiaram amplamente a causa de Santo Atanásio, e este defendeu e propagou o nascente ideal no Oriente e no Ocidente. Fizeram-se mais sólidas e profundas durante os 3 últimos desterros do bispo, na Tebaida e entre os monges pacomianos.
Em face à resistência de muitos bispos, Santo Atanásio soube compreender o valor do movimento monástico, estimulou-o, influiu grandemente nele através de seu contato pessoal e de seus escritos, propagou seus ideais e o estabeleceu definitivamente como movimento de igreja. É indubitável que, fora a ajuda de Deus e sua própria convicção e adesão inquebrantável de seu povo de Alexandria, Santo Atanásio encontrou no apoio entusiasta do monaquismo copto um grande consolo em sua luta e em seus desterros. Aqui se destaca de modo especial a amizade de Santo Antão, segundo o historiador Sozomeno, escreveu ao imperador Constantino em favor de seu amigo, e não vacilou em apresentar-se na própria cidade de Alexandria. É indubitável também que, fora do influxo doutrinal, a presença de Santo Atanásio foi decisiva na orientação essencialmente escriturística e evangélica do movimento monástico. E, entre todas as suas obras, é sua vida de Santo Antão a que constitui sua mais significativa contribuição ao desenvolvimento do espírito monástico. Parágrafo 3º. A vida de Santo Antão. Santo Atanásio escreveu a vida. Segundo alguns, por ocasião de seu primeiro desterro no deserto, na Tebaida, encontrando-se entre os monges, 356 a 362, segundo outros, tê-la-ia escrito em sua volta definitiva a Alexandria, depois de 366. Atualmente já ninguém discute que tenha sido efetivamente Santo Atanásio o autor da vida. O que se discute entre os entendidos é, sim, o caráter dessa biografia, isto é, qual o seu gênero literário, a veracidade histórica de seu conteúdo, o próprio pensamento de Santo Antão. Parece haver acordo em aceitar que o substancial dos dados contidos na vida corresponde ajustadamente à verdade histórica. Santo Antão não é, pois, uma figura mítica, pura criação de Santo Atanásio, como tampouco são as diversas circunstâncias e etapas de sua vida. No entanto, deve-se conceder que os diversos episódios, separadamente considerados, não têm todos a mesma qualidade. A maior dificuldade se apoia na apresentação da doutrina espiritual de Santo Antão em alguns aspectos de sua luta contra os demônios. É evidente que se no essencial Santo Atanásio é fiel à figura de seu herói, não é menos certo que expõe suas próprias reflexões sobre o tema. Não cremos que se possa ir tão longe como afirmar que a vida é um tratado de espiritualidade. Ela é, efetivamente, uma biografia, que pretende credibilidade histórica, mas que tem, além dessa finalidade expressa, também outra, abertamente declarada: dar aos monges um modelo digno de imitação. Tratado de Espiritualidade 4, 93,1 a 9, 94,1. É possível que Santo Atanásio tenha tomado em conta o gênero biográfico da antiguidade, que tem inclusive conhecido determinadas biografias de autores pagãos que puderam ter-lhe servido de modelo. De qualquer modo, deseja demonstrar que o copta iletrado que foi Santo Antão superou amplamente todos aqueles heróis ou homens divinos, não por suas próprias forças, mas pela graça de Deus. Dificuldades à parte apresentam os dois longos discursos dos capítulos 16 a 43 sobre o combate espiritual, os 72 a 80 contra os arianos. Sabe-se que os historiadores antigos costumavam pôr na boca de seus heróis discursos ou sermões nos quais expunham seus próprios pontos de vista ou sintetizavam livremente as opiniões atribuídas a seus biografados. É provável que Santo Atanásio tenha também recorrido a este procedimento. Contudo, principalmente no primeiro dos discursos, dever-se-á reconhecer que se trata do resultado de um influxo recíproco, dadas as íntimas relações entre Santo Atanásio e o mundo monástico do deserto, especialmente Santo Antão. Os discursos espirituais refletem a sabedoria experimental dos monges, mas igualmente as reflexões e sabedoria pastoral do patriarca alexandrino. Pois bem, a conferência espiritual dos capítulos 16 a 43, que constitui uma quarta parte de toda a vida, é a que justamente apresenta o traço que costuma chocar o leitor não iniciado, o mundo horripilante dos demônios. Esse discurso foi caracterizado às vezes como verdadeira súmula de demonologia. Talvez não seja possível dar uma explicação absolutamente satisfatória desse fenômeno.
Como todo documento antigo, incluído o Novo Testamento, também a vida dá provavelmente mais lugar ao mundo do maravilhoso e, portanto, do demoníaco. Muitos serão os fatores que influíram: incapacidade para discernir causas naturais, a convicção de que deuses e ídolos pagãos eram em realidade demônios, que se enfureciam contra os cristãos por sentir ameaçado seu domínio sobre o mundo, crenças populares, influxos de movimentos ocultistas. Não dando muita atenção, sem eliminá-las, no entanto, às representações demasiado realistas do mundo espiritual, fica o essencial de uma grande sabedoria feita de profunda observação e experiência vivida, unida ao carisma do discernimento e da direção espiritual. Finalmente, Santo Atanásio apresenta na vida como tese fundamental, que a santidade ou perfeição cristã, animada pelo Espírito e refletida nas figuras bíblicas, especialmente São João Batista, Nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos e nos mártires da Igreja, continuava ao alcance de todos. Podia mudar, sem dúvida, o quadro externo. Agora, o monaquismo tal como Santo Antão viveu. Mas a plenitude de vida do Espírito continuava sendo a mesma. Neste sentido, a vida continua sendo um documento, não só monástico, mas simplesmente cristão, de perene atualidade. Isto explica também a imensa popularidade que a vida teve em todos os tempos, a quantidade de traduções, desde as que, muito pouco depois da aparição do original grego, foram feitas do latim e do sírio, e constitui a razão mais profunda da versão castelhana. De onde vem esta portuguesa? Parágrafo 4º. Santo Antão. Para conhecer a vida de Santo Antão, pense como texto fundamental a obra de Santo Atanásio. Fora dela citam-se por vezes outras fontes, mas que não dão as mesmas garantias de autenticidade. Com mais ou menos segurança se lhes atribuem algumas cartas, ditadas por ele em todo caso, pois não sabia grego. Menor segurança reveste a atribuição que de alguns apoftegmas se lhe faz tradicionalmente. Fora de dúvida estão, no entanto, as notícias contidas na carta que, por ocasião da morte de Santo Antão, escreveu ao amigo deste, São Serapião, bispo de Timúes, entre 339 e 353. Como igualmente a menção do historiador Sozumeno, ano 439. E o elogio de São Gregório Nazianzeno, anos 389 a 390. Valem também as menções na literatura pacomiana, ainda que por vezes adornadas com traço bem legendário. As datas da vida de Santo Antão são inseguras. A mais certa é a de sua morte, no ano 356. Segundo a vida, tinha nesta data 105 anos de idade. Ainda que semelhante idade, certamente não comum, não seja de todo improvável na vida de um homem, pode, no entanto, estar excedida em alguns anos. Sendo assim, Santo Antão teria nascido entre 250 e 260. Como lugar de origem, costuma-se dar a aldeia de Coma, que não é o Arus, no Egito Médio, perto da antiga Heracleópolis. Seus pais eram camponeses abastados. Além de Antão, tinham uma filha. À morte dos pais, o jovem, de uns 18 a 20 anos, vendeu propriedade, por amor ao Evangelho, distribuiu o dinheiro aos pobres, reservando apenas algo para sua irmã, menor que ele. Posteriormente distribuiu também isso, consagrando sua irmã ao estado de virgem cristã. Retirou-se ele à vida solitária, perto de sua aldeia natal, segundo o costume da época, e a etapa de sua formação monástica, de sua apaixonada dedicação à escritura e oração, é também o período de seus primeiros encontros com o demônio. Depois de um certo tempo, buscando uma confrontação mais direta com o demônio, vai viver num cemitério abandonado, encerrando-se um mausoléu. Ali sofre ataques violentíssimos dos demônios, mas sem se deixar amedrontar, persevera em seu propósito. Assim chega aos 35 anos. Empreende então a separação decisiva, vai para o deserto.
A vida assinala esse passo como algo totalmente insólito nessa época. Santo Antão cruza o Nilo e se interna na montanha, onde ocupa um fortinho abandonado. Ali passou quase 20 anos, não se deixando ver por ninguém, entregue absolutamente só à prática da vida ascética. Pressionado pelos que queriam imitar sua vida, Santo Antão abandona a solidão e se converte em pai e mestre de monges. Conta 55 anos, e junto ao dom da paternidade espiritual, Deus lhe concede diversos outros carismas. Em torno dele forma-se uma pequena colônia de ascetas. Nesta etapa conta-se também a descida de Santo Antão e de seus discípulos a Alexandria, por ocasião da perseguição de Maximino Daia, para confortarem os mártires de Cristo ou ter a graça de sofrerem eles próprios o martírio. Voltando à solidão, encontrou-a povoada demais para seus desejos. Fugindo então à celebridade, Santo Antão chega ao que a vida chama montanha interior. A montanha exterior, ou Pispir, havia sido até então sua residência, e nela permanece a colônia de seus discípulos. O Monte Couzim, perto do Mar Vermelho. Apesar de tudo, de vez em quando visita seus irmãos, e estes vão a ele. A vida coloca neste tempo a maioria dos prodígios que lhe atribui. A pedido dos bispos e dos cristãos, empreende segunda vez o caminho de Alexandria, para prestar seu apoio à verdadeira fé na luta contra o arianismo. Os últimos anos de sua vida passou em companhia de 2 discípulos. Vaticina sua morte, fez legado de suas pobres roupas e roga a seus acompanhantes que não revelem a ninguém o lugar de sua sepultura. Gratificado com uma última visão de Deus e de seus santos, morreu em grande paz. Ainda que a vida diga explicitamente que Santo Antão não foi o primeiro anacoreta, sustentando, por outro lado, que foi o primeiro a retirar-se ao deserto do Egito, e ainda que, além disso, seja muito difícil assinalar origens iniciadores precisos num movimento humano tão complexo como o monástico. Contudo, a figura se sobressai em forma tão extraordinária, que com razão é ele considerado pai da vida monástica e, especialmente, como modelo perfeito da vida solitária. Sua fama já em vida, acrescentada depois de sua morte sobretudo através das páginas da vida, é inteiramente justa. Ao celebrar sua festa, de acordo com muito antigas tradições, a 17 de janeiro, os cristãos reconhecemos o poder de Deus entre os homens, a força de sua sabedoria ao deixar-nos um exemplo em homem tão humilde, o dom de seu espírito multiforme com a discrição e o alento fraterno do grande ancião. Parágrafo 5º. O deserto. O deserto constitui, na revelação do Antigo e do Novo Testamento, um tema de atração particular. Sabemos que Israel teve no deserto as experiências mais imediatas da presença, do amor, da misericórdia de Deus, e que nele teve que lutar pela pureza de sua entrega, pela fidelidade a seu Deus. Para uma tradição, o deserto passou a ser inclusive um símbolo da relação mais pura, da frescura do primeiro amor entre Deus e Israel. Na medida, porém, em que Israel se fez sedentário, foi variando sua compreensão do deserto, e não viu nele senão algo terrível, cheio de ameaças e feiras, onde ninguém podia viver. Deste modo, a meditação de sua própria história fê-lo perder a visão idílica de sua peregrinação pelo deserto, e apercebeu-se de que essa época esteve cheia de pecado, de ofensa a Deus, a tal ponto que em certo momento o deserto chegou a ser símbolo do juízo condenatório de Deus. Já se vislumbra nisto a oscilação na consideração do deserto como habitação privilegiada de Deus e como lugar de sua ausência, horrível, cheio de perigos e tentações. O Novo Testamento é igualmente devedor dessa dupla visão. É no deserto que São João Batista começa o anúncio do reino de Deus, e para onde foge a igreja perseguida do Apocalipse. Apocalipse 12,5 a 6. É também a montanha solitária lugar preferido por Jesus para sua oração íntima. Mas o deserto é, além disso, morada do demônio, símbolo do obscuro e sem vida. Jesus é tentado no deserto e, segundo seu próprio ensinamento, esse é o lugar próprio dos demônios.
Seja qual for a origem dessa dupla imagem do deserto, o essencial é que participa do paradoxo de tudo o que conforma a relação de Deus com o homem. Não há lugar, nem tempo, nem coisa, nem pessoa que goze de unidade que só é própria de Deus. Tudo está marcado com o signo da ambiguidade. Tudo pode ser sinal da presença de Deus, tudo pode ser também tentação para esquecê-lo. O deserto aparece então não sob a simplista concepção de uma fuga ou evasão do mundo, senão como aquela realidade de nosso mundo na qual, mais do que nenhuma outra, se está com indefesa desnudez ante a única decisão que importa, por Deus ou contra ele. O deserto recorda ao homem sua pobreza e solidão essenciais, sem as quais não se pode compreender nem a riqueza da criação nem a graça que significa a comunidade e o serviço aos homens. É essa dupla visão caracterizada também pela vida. Santo Antão vai ao deserto, vai progressivamente em busca de maior solidão para poder se enfrentar com todas as incitações que pretendem envolvê-lo em sua complexidade, estorvando-lhe o caminho à recuperação de sua unidade. É o lugar de sua luta contra o demônio. À medida, porém, que seu progresso espiritual avança, o deserto se converte para ele em lugar privilegiado de seu encontro pessoal e místico com Deus. Esta é a finalidade verdadeira e última de toda a austeridade, de toda a vida ascética. Seria insensato crer que Santo Antão ou os monges esgotam sua vida na busca do demônio. Buscam primeiramente a Deus, mas sabem muito bem que esse caminho passa através de todas as ilusões demoníacas. As privações de todo tipo, a leitura e meditação da palavra de Deus, a oração constante, são as armas para percorrer o caminho sem temer os perigos. Sua meta última é, porém, restaurar a imagem do homem tal como foi criado por Deus, dono, e não escravo do mundo, ao serviço do único Senhor do Universo, e assinalar o estado último e definitivo, em que tudo é um, em que tudo é sim e amém. Parágrafo 6º. Texto da vida. A vida de Santo Antão foi escrita por Santo Atanásio em grego. Do texto grego se conhecem 165 manuscritos. Mais da metade deles se conservam na forma que receberam na compilação de Simeão Metafrasto, o hagiógrafo grego, em fins do século X. Este texto só teve até agora 2 edições originais. A primeira foi feita por Davi Oechel em 1611, por este texto todo o século XVII conheceu a vida. Em 1698, os beneditinos da congregação de São Mauro J. Lopin e B. de Montefalcon publicam a primeira edição crítica das obras de Santo Atanásio, a qual figura na patrologia grega de Migni. De fato, ambas as edições, salvo algumas variantes, continuam utilizando o texto metafrástico. Seria necessária uma edição crítica do texto grego. Do texto original há 2 versões latinas e várias orientais. A versão latina mais conhecida é devida ao presbítero Evagrio de Antioquia, que no ano 388 chegou a ser bispo de sua cidade. Evagrio era amigo de São Jerônimo, e dedicou sua tradução a Inocêncio, amigo comum de ambos, morto em 374. Esta versão é, pois, do tempo de Santo Atanásio, e deve ter sido feita pouco depois da publicação do original, o que demonstra sua ampla difusão e popularidade. Dom André Wilmart deu a conhecer em 1914 a existência de outra versão latina distinta, conservada num códice do capítulo da Basílica de São Pedro, e publicou algumas partes. Gerard Garita editou integralmente em 1939. Supõe-se hoje em dia, geralmente, que esta versão é também anterior à de Evagrio, mas a deste aqui foi constantemente copiada e impressa. Aparece efetivamente na edição beneditina mencionada anteriormente, ao pé do texto grego, e é também publicada por Migni, tanto na patrologia grega como no volume 73, Colossenses, 125 a 168, da patrologia latina. Também existem versões coptas, árabes, etíopes, sírias, armênias e georgianas, algumas já editadas, outras entretanto inéditas.
Parágrafo 7º. Nossa versão. Como já se explicou ao leitor no prólogo, o manuscrito original da tradução castelhana foi preparado sobre o texto latino de Evagrio de Antioquia. Dada a penúria de material patrístico em nossa região, só nos foi possível utilizar o volume da patrologia grega por muito pouco tempo. De todo modo, revimos todo o manuscrito segundo esse texto. As variantes de Evagrio, que nos pareceram mais importantes, consignamos-las nas notas com a sigla, e foram-nos muito úteis as versões de René Draghetti, Robert T. Mayer e Jean Bremond, assinaladas mais adiante na bibliografia. Desde já agradecemos todas as observações dos eruditos amigos sobre erros de tradução ou sugestões para sua melhor formulação. Este também o lugar para agradecer de todo o coração ao Padre Elmar Bolso, do Convento de São Francisco de Valdivia, por sua generosidade em obter para nossa biblioteca o Patristic Greek Lexicon. Parágrafo 8º. Lacunas. Estamos muito conscientes de nossas insuficiências e lacunas. Em particular, teríamos gostado de incluir a tradução das cartas de apoftegmas atribuídos a Santo Antão. Igualmente quiséramos ter podido incluir nesta introdução uma resenha das traduções castelhanas da vida e, sobretudo, uma exposição dos motivos mais salientes de sua doutrina espiritual. Mas, não só esta introdução se teria estendido muito além do que já o foi, como também declaramos nossa incompetência neste ponto, maior ainda do que nos outros em que nos atrevemos a tocar.